Oi, boa noite, galera. Hoje a gente começa aí a nossa nova videoaula. Hoje a gente vai falar de físico-química e a gente vai introduzir as leis da termodinâmica. Então, vamos começar. Há muito tem se estudado a respeito da termodinâmica, porque a termodinâmica ela é uma das áreas mais bem estruturadas e fundamentadas da química, que está buscando entender e compreender os princípios fundamentais dessa ciência. Então, quando a gente fala de termodinâmica, a gente busca uma ciência que surgiu tentando buscar uma forma de transformar o calor em trabalho. Quando a gente remete a esse termo, transformar calor em trabalho, eu acho que a primeira imagem que vem na nossa cabeça é depois da Revolução Industrial, que a gente tem as locomotivas a vapor. O que foi essa ideia? Uma ideia de revolucionar o nosso universo, de revolucionar os nossos princípios de ciência. Então, o que traz essa transformação do calor em trabalho? Ele começa a revolucionar, o homem começa a ter uma sociedade mais moderna. Ou seja, a ciência é o pico onde a gente começa a ter essas transformações. E aí a gente traz uma coisa muito interessante a respeito da termodinâmica, que ela é o estudo de como o calor vai ser transformado em trabalho. Então a gente pode visualizar aí, ó, uma ilustração de um motor. E como que esse motor está funcionando? Ele está transformando energia térmica, que é o calor, em trabalho. Como que acontece isso? Isso vai acontecer à medida que a gente vai gerando os gases aqui, ele vai fazendo com que esse pistão ele comece a se locomover. E o fato dele começar a se locomover é uma das formas da gente ter a conversão da energia térmica em trabalho, geralmente trabalho mecânico, que é mais ou menos uma coisa bem parecida que acontece hoje nas usinas hidrelétricas, que a gente tem a conversão da energia potencial em energia elétrica, que a gente pode discutir mais posteriormente. Então, essa ciência ela é muito importante porque os próprios nomes dela, as derivações dos seus nomes, ela traz consigo o que é o seu objeto de estudo. Então, a termodinâmica deriva da palavra termi, do latim não, do grego, que significa calor, e a palavra dinamis, que significa força, ou seja, a maneira como a gente transforma o calor em trabalho. Então vamos pegar aquele esquema simplificado do pistão e vamos tentar entender o que está acontecendo. Isso aqui é como se eu tivesse uma locomotiva em um sistema bem menor para a gente entender como que ela funciona. Olha que interessante. Eu vou ter uma fonte que vai fornecer calor, eu vou ter um reservatório que vai ter um líquido armazenado, eu vou ter um pistão, que esse pistão ele vai fazer essa movimentação de compreensão e expansão, e ele vai girar um gerador, ou ele vai girar algum eixo que vai provocar o fornecimento de energia. Então vamos prestar atenção como que funciona? Olha que interessante. Então eu tenho uma fonte de calor. Então, se a gente lembrar das locomotivas que a gente tinha no início lá do século XVII, século XVIII, o que a gente tinha? Umas locomotivas que usavam a fonte básica de calor através da queima do carvão mineral. Então, o que acontecia? O carvão ele era queimado, ele fornecia um calor que aquecia esse reservatório onde tinha um líquido. Que geralmente, que líquido que eles utilizavam? A água, porque é barato e a água ela consegue atingir um ponto aí de formação de vapor, que isso é importante principalmente para locomover o pistão. Então, a partir do momento que esse calor ele é transferido para o fluido vai absorvendo esse calor e o que vai acontecendo? Eu vou tendo uma transformação física. O que é essa transformação física? Uma modificação de estado físico da molécula de água. Ela está no estado físico líquido e ela se transforma em um vapor. Ela sai do estado líquido e transiciona para o vapor.
e a partir desse momento eu vou criando vapores. E olha que interessante, o pistão ele vai estar fechado. À medida que o gás vai sendo formado, o gás vai empurrando esse pistão. E à medida que esse pistão vai se movimentando, o que ele vai fazendo? Ele vai fazendo com que o eixo comece a se movimentar. E aí, é a partir desse momento que eu consigo fazer o quê? A transposição de uma forma de energia em outra, que é o principal objeto de trabalho da termodinâmica. Entender como que funciona essa conversão de energias. Então, para ilustrar, eu trouxe um exemplo aqui para a gente, para ficar mais, mais plausível o que a gente está falando. Então, só para a gente entender como que funciona a locomotiva, olha que interessante que o vídeo vai mostrar. Então, primeiro eu vou acender o compartimento onde vai gerar esse calor. Então, a partir do momento que esse calor foi gerado, ele vai sendo transportado. E aí eu vou tendo a formação do gás. E a partir do momento que eu tenho a formação do gás, olha o que vai acontecendo com o pistão. Eu vou tendo leve compreensões. Isso vai fazendo com que aquele eixo se movimente e isso se transforme em trabalho mecânico, pode ser transformado em trabalho elétrico. Vai depender de como eu vou receber aqui no final esse pistão. Então, olha, que a partir do momento que eu dei a ignição, comecei a formar os gases, vai acontecendo essa formação aí. Beleza? O outro exemplo que eu falei para vocês é da locomotiva. Olha que interessante como que ela funciona. Então, tem um depósito aqui de combustível, geralmente o carvão ou lenha. Eu passo por uma fornalha ou um lugar onde eu vou conseguir fazer a queima dele. E essa fornalha, ela geralmente ela está em contato com uma caldeira, que a gente vai entender isso mais para frente no finalzinho da disciplina. E ela vai começar a aquecer essa caldeira até começar a gerar o vapor. Então esse vapor ele vai sendo encaminhado. E o que ele vai fazer com o pistão? Ele vai começar a movimentar o pistão dentro do cilindro. Olha lá que interessante. À medida que vai fornecendo gases, o pistão vai se movimentando. O pistão abre e fecha. Então gera trabalho de compreensão e de expansão. E aí, a partir desse momento, a gente começa a ter a movimentação do eixo. E aí eu estou tendo uma transformação de uma fonte de energia, que é a energia térmica, em trabalho mecânico. Beleza? E, por último, para a gente entender direitinho como que funciona o motor de um carro. Olha que interessante. Então, lá no carro eu tenho um pistão e tenho uma vela. Geralmente vai ter o processo de combustão, que é uma explosão que forma por conta das gotículas. E aí eu vou ter a movimentação do pistão. Então, olha o que vai ter lá no bloco do motor do carro. Vai ter uma vela, que vai ser a ignição para que a combustão aconteça. Então, olha, aqui eu tenho o cilindro e onde fica o pistão. Então, toda vez que o pistão abaixar, vai entrar gasolina. E a hora que ela for comprimida, ela vai entrar em contato com a faísca que vai expandir. E isso vai passar para um eixo mecânico. E aí eu vou tendo a conversão dessa energia térmica em trabalho mecânico. Então é a mesma coisa que acontecia na locomotiva, só que agora, em vez de utilizar o carvão, eu tenho outras fontes de combustíveis para utilizar para dar esse processo de ignição. Beleza? Prestem atenção aí para vocês visualizarem o que vai acontecendo. Por que eu tenho esse pistão e como que ele funciona?
Viram que interessante? Então vamos continuar a nossa aula. E aí, a termodinâmica ela também tem algumas outras preocupações. Porque, além da gente entender isso, ela tem umas outras implicações, como, por exemplo, ela está preocupada em como que as reações acontecem, como que está o equilíbrio, qual que é a tendência de formar produtos, qual que é a tendência de formar reagentes. Então, esse é uma coisa integralmente explícita da termodinâmica, que é estudar os princípios. Uma outra coisa muito importante está na espontaneidade das reações, ou seja, se aquela reação ela vai acontecer numa facilidade maior ou em uma facilidade menor, e isso vai nos ajudar a responder questionamentos. E esses questionamentos que eu falo para vocês, eles são baseados nos princípios. Igual, por exemplo, por que que o ferro enferruja? Por que que a platina não enferruja? Por que que isso acontece, já que são dois metais? Então, é a termodinâmica que vai nos explicar mais claramente por que que essas situações elas ocorrem, beleza? E aí, para a gente estudar a termodinâmica, a gente precisa delimitar uma parte de estudo. A gente precisa pegar uma porção do universo e essa porção do universo a gente vai chamar de sistema. E tudo que está no envolto do sistema a gente dá o nome de vizinhança. E o que separa o sistema da vizinhança a gente dá o nome de fronteira, que a gente vai discutir daqui a pouco o que é cada uma das fronteiras. E aí o que, que vai acontecer? Quando eu pego esse sistema ele pode trocar fontes de energia, ele pode trocar matéria, ele pode trocar trabalho. Isso vai depender do que é essa fronteira que tem aqui no sistema. Então o sistema ele pode interagir com a vizinhança. Ele interage de que forma? Ou recebendo calor ou recebendo trabalho, que são fontes de energia. E elas vão fazer o quê? Modificações no sistema, beleza? Então, para a gente entender como que o sistema, como que funciona aquela barreira, a gente tem dois tipos de barreira, que a gente chama de barreiras diatérmicas e o que a gente chama de barreiras adiabáticas. O que seria uma barreira diatérmica? O próprio nome já diz, diatérmica. Ela troca calor, ela permite trocas de calor. Então, quando eu venho aqui e crio uma barreira diatérmica sobre o meu sistema, eu permito com que ele troque alguns componentes que a gente vai discutir no próximo slide. Então, a barreira diatérmica, ela permite trocas energéticas. E quais são essas trocas energéticas? Ela permite que o sistema troque energia na forma de calor com a vizinhança. Já as fronteiras adiabáticas, o nome de adiabáticas já vai sugerir que o quê? Que é um tipo de barreira que não vai permitir trocas. Então, o que, que acontece? O meu sistema ele começa a ficar isolado, não tem como ele interagir com a vizinhança, mas ele consegue receber o que a gente chama de energia na forma de trabalho. Isso o sistema consegue receber, beleza? Mas ele não consegue trocar energia. Como que ele não consegue trocar energia? Ele não troca calor com a vizinhança e muito menos matéria. Então, baseado nessas duas fronteiras que a gente classifica o sistema em sistema aberto, em sistema fechado e em sistema isolado. O que é um sistema aberto? Toda vez que eu falo de um sistema aberto, eu estou falando de um sistema que ele consegue trocar matéria e energia. Então, ele está aberto. Vamos pensar numa panela de água fervendo. Ela não está aberta? Se eu for lá e colocar mais água, eu estou trocando matéria do sistema com a vizinhança e eu posso trocar o quê? Calor, que é do fogo que aquece a panela, para o interior da panela. Então, o sistema aberto ele permite troca de energia e troca de matéria. Outra fonte de sistema que a gente tem são os sistemas fechados, que são aqueles sistemas que têm as fronteiras diatérmicas. Olha que interessante, o que vai acontecer? Ele não vai permitir que o meu sistema troque matéria, mas ele vai permitir a troca energética. Então vamos pensar aí se eu tivesse uma panela de pressão. Panela de pressão é um sistema fechado. O que ele troca? Por que a gente tem aquele cozimento tão rápido do alimento?
Porque ali dentro é um sistema fechado e ele está recebendo muito calor. Então, aquele sistema, essa forma de sistema, ele vai permitir que eu troque o quê? Energia, mas não vai permitir que eu troque o quê? Matéria. Eu não vou conseguir alterar o que está no interior da panela de pressão. E eu tenho um sistema isolado. O que seria um sistema isolado? Vocês já ouviram falar naquelas garrafas térmicas? Elas têm um isolante que ele não permite que eu troque nem matéria e nem energia. Então, o meu sistema ele vai ficar isolado. Beleza? E aí a gente pode falar agora de como funciona essa troca de energia. Ela vai acontecer por processos endotérmicos e por processos exotérmicos. O que é um processo endotérmico? Entra energia para dentro do sistema, ou seja, o sistema está absorvendo energia. E essa energia geralmente é na forma de calor. Por isso que a gente fala endo, absorve energia. Que tipo de energia? Calor. Porque eu estou falando aqui, ó, endotérmico. E o sistema exotérmico, ele vai perder calor para a vizinhança. Então, um absorve calor da vizinhança e o outro perde calor para a vizinhança. Então, vamos ilustrar para poder ficar mais claro? Então, a queima de um papel ou de um pedaço de madeira é um processo exotérmico. Por quê? O sistema ele está sendo degradado e para isso ele está fazendo o quê? Liberando energia. Então está saindo energia do sistema e indo energia para a vizinhança. Então isso é um processo exotérmico, liberação de energia na forma de calor. E o processo endotérmico vai acontecer a absorção da energia. Por exemplo, quando eu quero ferver, aquecer a água para fazer um café, o que vai acontecer? Nesse processo de aquecimento, vai acontecer a absorção daquele calor pelas moléculas de água. E aí, o que vai acontecer? O meu sistema ele absorve energia na forma de calor. Então, por isso que é um processo endotérmico. Absorção, absorção, térmico, energia, absorção de energia na forma de calor. E aí, agora a gente chega em duas variáveis extremamente importantes para a termodinâmica. Uma delas é o calor e a outra é o trabalho. Então, quando a gente fala de trocas energéticas, a energia ela pode ser trocada de duas formas. Ou na forma de trabalho, ou na forma de calor. Então, vamos definir o que seria o trabalho. O trabalho, ele é o quê? Ele é a transferência de energia em função de um movimento. Então, tem que ter um movimento da vizinhança para o sistema ou do sistema para a vizinhança. Então, isso tem que acontecer. Para acontecer esse tipo de troca de energia na forma de trabalho. E, geralmente, esse trabalho, esse movimento, ele vai fazer o quê? Ele vai se opor a uma força. E, para isso, a gente dá o nome desse trabalho de trabalho mecânico, beleza? E o trabalho, ele pode existir trabalho negativo ou trabalho positivo. O que é o trabalho negativo e o que é o trabalho positivo? Trabalho negativo é quando o sistema está perdendo energia, ou seja, o sistema vai doar ou vai transferir energia para a vizinhança. E aí o que vai acontecer? Se o sistema doa sua energia para a vizinhança, a sua energia diminui. E isso faz com que o trabalho seja o quê? Negativo. Então, se o sistema realiza trabalho sobre a vizinhança, perspectiva de perda de energia. Então, o sinal é negativo. Trabalho positivo. O sistema vai receber trabalho da vizinhança. Ou seja, ele vai receber uma energia. Então, vai entrar energia no sistema. Então, o sistema está ganhando energia. Então, olha como que a gente escreve. Se eu perco 50 joules de energia, eu tenho que colocar aqui o sinalzinho de negativo, porque o trabalho está indicando que está saindo energia do sistema para a vizinhança. E se eu coloco o sinal de positivo no trabalho, significa que está entrando energia no sistema.
E isso são duas notações que a gente não pode esquecer e não pode ignorar, que é como sai a energia e como entra a energia, beleza? Então, só para a gente finalizar essa questão do trabalho. Saiu o trabalho do sistema para a vizinhança, trabalho negativo, eu estou gastando energia. Recebeu o trabalho está saindo da vizinhança e indo para o sistema está ganhando energia, então o trabalho é positivo. Então não pode esquecer. Dá uma bugada, mas a gente tem que saber diferenciar uma forma de trabalho positivo e uma forma de trabalho negativo. Beleza? E aí agora a gente pode falar do calor. E o que é o calor? Ele também é uma forma de transferência de energia. Só que olha que interessante, a transferência ela se dá pela diferença de temperatura. Então eu só vou conseguir transmitir calor de um sistema para a vizinhança se estiver o que? Energias diferentes. Então, ó, é uma coisa nova em relação ao trabalho. É uma outra forma de eu transferir energia. Então, o corpo quente cede para o frio e nunca o frio cede para o quente. Se os corpos têm a mesma temperatura, não tem transferência de energia na forma de calor. Então, para acontecer a transferência, tem que envolver o quê? Diferença de temperatura. Então, a gente agora fala do princípio zero da termodinâmica. Sempre o corpo quente vai doar calor para o corpo frio. Eu não sei se vocês já ouviram falar, geralmente os homens cedem calores para as mulheres, que são suas parceiras. Então você tá lá dormindo aquela noite friazinha, o homem, como tem mais calor, o corpo é mais quente, ele vai ceder calor para o corpo mais frio. E isso vai fazer com que a gente tenha uma igualdade de temperatura. Então, um corpo quente cede calor para o frio, e aí você tem um equilíbrio termodinâmico, um equilíbrio de energias térmicas, beleza? Da mesma forma do trabalho, o calor ele pode ser tanto negativo quanto positivo. Então, se o calor sai do sistema, o calor está o sistema está gastando energia. Ou seja, o sistema está realizando, o sistema está transferindo energia para a vizinhança. Então, por isso que a energia diminui e o sinal aqui é o quê? Negativo. Já quando a gente fala de calor positivo, significa que o quê? O sistema está ganhando energia. A vizinhança está cedendo energia pro sistema. Então, o sistema ele está ficando mais rico de energia. Então, ele está absorvendo essa energia. Por isso, o sinal é o quê? Positivo. Beleza? E uma coisa que a gente não pode jamais acontecer é confundir calor com trabalho. Calor é troca de energia sob a influência da diferença entre as temperaturas. Então, é essa forma que eu consigo transformar, ou seja, transferir o calor de um sistema para outro sistema. Ou seja, é a forma como que a vizinhança doa calor para o sistema ou como o sistema doa calor para a vizinhança. Somente por diferença de temperatura. Se não tiver diferença de temperatura, eu não estou falando de transferência de energia por calor, estou falando de transferência de energia por trabalho. E aí, quando eu falo de trabalho, é uma troca onde eu não tenho influência nenhuma da temperatura. Ou seja, o trabalho ele vai acontecer contra uma força. Por isso que a gente fala que o quê? O calor ele é diferente do trabalho, mas ambos são fontes de energia. É como o sistema e a vizinhança vão interagir. Então, espero que vocês tenham gostado aí da nossa aula. Eu desejo a vocês uma boa noite e até a próxima aula.